Esse é o estado dele na cadeia. Várias faixas cobrem os seus ferimentos espalhados por todo o seu corpo. E o que causou isso, eu vou revelar para vocês nesse vídeo. Já esse é Bruno Roberto da Silva, e ele foi apontado como membro da seita que levou ao falecimento da sua ex-namorada, a Didia Cardoso. E uma das provas que apontam isso foi justamente uma marca em seu peito. Mas não para por aí. Essa mesma seita tinha a intenção de criar uma vila isolada e escondida. Assim como nos filmes onde coisas horríveis acontecem sem ninguém ficar sabendo, onde gritos e pedidos de socorro não são ouvidos. Fica comigo que eu vou contar nessa parte 2 todos os novos detalhes desse caso. Você pode não estar muito familiarizado com os elementos utilizados por seitas para se manterem no anonimato e controlarem os seus membros. Porém, alguns deles são justamente o isolamento dos seus fiéis, colocando eles bem longe de seus amigos, familiares ou qualquer pessoa que possa atrapalhar a doutrinação. Fora isso, se manter o mais afastado dos radares da polícia é fundamental para o esquema funcionar. E nada melhor para isso do que uma vila longe o suficiente da civilização para criar suas próprias leis. Parece ficção científica ou mesmo uma história muito longe da realidade. Porém, era justamente isso que estava acontecendo aqui no Brasil, no Amazonas para ser mais exato. Como se não bastasse o alto uso de alucinógenos e outras coisas mais pesadas, as investigações envolvendo o caso da Didia Cardoso apontava para um plano secreto desse suposto culto familiar. Ademar e Cleusimar Cardoso queriam comprar um terreno mais afastado da cidade. A intenção deles era fazer desse lugar um verdadeiro paraíso na terra, entre aspas, é claro. Eles queriam fundar uma vila, onde todos os membros desse culto poderiam praticar seus atos religiosos e fazer uso indiscriminado de alucinógenos, afastado dos olhos de vizinhos curiosos e da lei. Afinal, na casa da família da Didia, as várias denúncias e idas e vindas das ambulâncias já estavam levantando suspeitas sobre o segredo que eles estavam tentando esconder, ou seja, a suposta venda e uso ilegal de ilícitos. Mas, além dessa operação nomeada como Pai Mãe Vida, que investigava a família da Didia e tudo que envolvia a suposta seita familiar, estava acontecendo também uma outra em paralelo, uma investigação que buscava descobrir um esquema maior de venda de substâncias proibidas, e ele foi denominado como Operação Mandrágora. Ela investiga, por exemplo, o envolvimento do Atos e do Bruno, ex-namorado da Didia, em um esquema de venda de anabolizantes e outras coisas proibidas. O Atos era o professor que dava aulas para a Audrey e para Cleusimar, mas ele escondia muitas coisas pesadas, inclusive ele nem era professor de educação física de verdade, mas guarda essa informação que eu vou voltar nela a seguir. Lembra que no vídeo anterior eu tinha falado que foi o Ademar que tinha aplicado o anabolizante na avó? Então, pelo que parece, em outro áudio vazado do Pauluan, neto da senhora e primo da Didia, não tinha sido Ademar que fez a aplicação na senhora, mas sim o Bruno. Fora isso, tem toda uma questão muito estranha envolvendo o sumiço do carro da Didia. Bruno deu um depoimento para a polícia e disse que estava com o carro e que enquanto estava tentando ir ao enterro da Didia, o veículo quebrou e ele teve que deixar ele em um estacionamento de um comércio. Inclusive tem imagens disso e um homem aparece ajudando ele a empurrar o carro para o estacionamento. Ele disse também que entregou as chaves para uma das advogadas da família, Cardoso, a família da Didia. O delegado então teria questionado a advogada, porque, pelo que parece, ela não tinha falado nada sobre isso. Em resposta, ela disse que não falou sobre o assunto porque não tinham perguntado sobre o carro para ela. Isso foi um fato que eu achei muito estranho. Será que tinha alguma coisa nesse carro que pudesse incriminar mais ainda o Bruno e ele tentou esconder da polícia? Será que ele tentou fazer uma limpa no carro para apagar as evidências? Bom, ainda não sabemos. Mas o carro agora que foi encontrado vai sim passar por perícia. Na época que a operação começou, pelo que parece, a polícia deixou Bruno e o Atos livres para continuar as investigações e encontrar mais pessoas envolvidas no esquema da venda dos ilícitos. Mas quem era o Atos? Atos Silveira, ou apenas Atos como era mais conhecido, é um coach de emagrecimento e ganho de massa muscular. Ele tinha inclusive um Instagram cheio de seguidores. Lá ele postava os resultados fora da curva que seus alunos tinham. E era coisa de assim, poucas semanas a pessoa já estava mostrando muito resultado, muito ganho de massa muscular. Mas é claro que isso não estava relacionado só aos treinos. Supostamente, o Atos vendia e incentivava o uso de anabolizantes e outras substâncias ilegais
para seus alunos. Fora isso, ele não tinha formação nenhuma como educador físico, mas mesmo assim dava aulas e se vendia como um profissional habilitado. E isso chegou a tal ponto que o próprio Conselho dos Professores de Educação Física chegou a prestar uma nota informando que o Athos não tem nenhuma formação na área e era para as pessoas ficarem atentas. Tá, mas como ele chegou até a família Cardoso? Pelo que parece, a Cleusimar, como era uma mulher muito vaidosa, viu os resultados dos alunos do Athos e acabou contratando os serviços dele. Ele começou a dar aulas então para Audrey e para a Cleusimar, mas pelo que parece, a Audrey já estava tão mal que não conseguiu continuar os treinamentos. Nessa época, ela já estava fazendo uso de muitos ilícitos e com o passar do tempo, tudo piorava para ela, chegando até a usar fraldas. Já a Cleusimar conseguiu muitos resultados e, em um curto espaço de tempo, transformou seu corpo. Porém, era claro que ela usava anabolizantes que supostamente eram vendidos pelo Athos. O Athos contou no seu depoimento que, com o passar do tempo, a relação dele com a família Cardoso começou a ficar complicada, ainda mais por causa da seita pai, mãe e vida, chegando ao ponto da Didi aplicar a Ketame nele sem permissão. Ele disse que ficou meio tonto na hora, foi embora da casa e nunca mais voltou, encerrando sua relação com eles. Mas tem uma coisa muito chocante que aconteceu nesse depoimento que ele prestou. Uma coisa que chamou a atenção não só do delegado como da imprensa. O Athos foi levado para depor pelos policiais. Ele estava usando uma calça de moletom e uma camisa bege. Durante o depoimento, a blusa dele começou a ficar manchada na região da manga. Era como se ele tivesse um ferimento não tratado e que estava sujando sua roupa. Mas isso era apenas a ponta do iceberg, porque ele escondia uma coisa muito, mas muito chocante dos olhos das pessoas. E isso eu vou contar daqui a pouco no vídeo. Já no caso do Bruno, ele também não tinha formação como educador físico, por isso também usava o termo coaching, para dar mais credibilidade nas suas redes sociais. Fora isso, uma coisa que chamou muito a atenção da polícia foi uma tatuagem em seu peito, escrito Pai, Mãe, Vida. Ou seja, supostamente ele também fazia parte da seita e estava muito envolvido, tanto que chegou até a fazer uma tatuagem. Tem muitas pessoas na internet criando várias teorias em cima desse caso, falando inclusive que o Bruno teria um caso com a Cleusimar, ou que ela estaria usando sua influência no culto para ter relações com o ex-namorado da filha, ou seja, tentando se apropriar das conquistas da filha por sentir inveja. Eu vi muita gente falando que a Didia teria encontrado o Bruno na cama com sua mãe e isso fez ela terminar com ele e entrar em uma depressão muito profunda. Mas lembrando que isso são teorias, não tem nada confirmado até o momento. O que eu acho é que a Didia estava fazendo uso de várias substâncias, incluindo anabolizantes. Isso tudo em doses muito altas, e talvez tenha sido isso que agravou sua depressão, chegando ao ponto dela perder a vida. E o que reforça esse meu pensamento é justamente o fato da Didia ter falado que passou por um programa de emagrecimento feito pelo Bruno para conseguir participar daquele reality show, o A Bordo. Na época, ela tinha sofrido um acidente de carro e estava muito inchada por causa dos remédios. E para conseguir os resultados que ela teve em tão pouco tempo e conhecendo o envolvimento do Bruno com essas substâncias, ela deve ter feito uso. Isso deve ter causado a dependência e deve ter agravado ainda mais a sua depressão. Lembra que eu falei do carro da Didia que estava desaparecido e o responsável tinha sido Bruno? Então, a polícia queria descobrir mais sobre esse caso, por isso deixou o Bruno e o Athos soltos. Inclusive, o dono da clínica veterinária, Max Vet, também ficou em liberdade. Pelo que parece, a polícia acreditava que o esquema de venda dessas substâncias envolvia muito mais clínicas veterinárias e pessoas. Tanto que isso se confirmou quando a polícia apreendeu na casa do Athos muitos anabolizantes, uma quantidade muito maior do que a permitida para uso. Fora isso, tinha outras coisas, como doses de um certo medicamento usado em alguns casos para tratar bovinos com infecções. Como Bruno tinha uma relação de amizade com o Athos, tudo indica que os dois estavam nesse esquema e que talvez o Bruno teria sumido com o carro da Didia para se livrar de provas e talvez até dos ilícitos que talvez estivessem com ele. Uma coisa que chamou a atenção das pessoas no caso do Bruno foi o fato dele passar o dia 27 de maio com a Didia. Ele estaria tentando ajudar
e fazer ela parar de usar a ketamine. E, gente, eu só não estou falando o nome completo da substância, porque senão pode dar algum problema pro vídeo, cortar o alcance, então eu tô meio que falando e cortando o final do nome da substância. Foi inclusive nesse dia que ele grava um vídeo onde ele disse: eu tentei ajudar. Como se de alguma forma ele estivesse se prevenindo do que ia acontecer e já estava gravando para não ser acusado. Só lembrando que no dia seguinte, dia 28 de maio, foi o dia que a Didia perdeu a vida. A questão aqui é que ele estava na casa dela para ajudar. Por que não levou a Didia para o hospital, já que ele estava prevendo o que ia acontecer? Outra coisa que chamou minha atenção foi que, embora ele tivesse uma tatuagem escrita Pai, Mãe, Vida no peito, ele disse em depoimento que não fazia parte da seita e não usava ketamine. Já no caso do Atos, depois que ele saiu do primeiro depoimento que ele deu para a polícia, vários jornalistas perguntaram se ele fazia uso de ilícitos e é claro que ele negou. Porém, em poucos dias, todas as mentiras dele seriam reveladas. Como o depoimento do Bruno e do Atos não batiam e por conta das várias provas contra os dois, a polícia acabou prendendo eles. Foram apreendidos celulares, notebooks, além dos computadores das empresas envolvidas. Foi então que os oficiais tiveram a certeza que o Atos estava se aplicando substâncias. Fora isso, muitas caixas de anabolizantes foram achadas na casa dele. Como ele dava aulas, ao que tudo indica, ele vendia esses ilícitos para os seus alunos, que acabavam usando os anabolizantes continuamente para não perderem os resultados que eles já tinham conseguido. No dia em que eles foram presos, os dois passaram pelo corpo de delito e os policiais ficaram impressionados com os vários machucados sérios espalhados pelo corpo do Atos. Esses machucados seriam causados pelo uso dos anabolizantes. Tinha nas costas, pernas, inclusive uma imagem das pernas dele cobertas com faixas brancas circulou muito nos jornais. Lembra das manchas que apareceram na roupa dele durante o primeiro depoimento que ele deu? Então, essas manchas eram causadas por esses machucados que ele tinha pelo corpo. E supostamente ele teria acabado de se aplicar antes de ir à delegacia naquele dia. O advogado do Atos confirmou que ele estava sim se aplicando e estava tentando na justiça a remoção dele para um hospital por conta de sua situação, correndo o risco de contrair uma infecção na cadeia. As investigações ainda estão tentando descobrir quem teria começado todo o esquema de venda de substâncias, se seria o Atos ou o Bruno, e quem mais estaria envolvido. Além disso, teve 2 prisões de funcionários da MaxVet e os oficiais apreenderam não só ketamine, mas também potená e nandrolol. Então, gente, eu não posso falar o nome completo dessas substâncias, mas acho que deu para entender. Esses funcionários estavam tentando esconder os ilícitos e ocultar as provas do esquema de venda. No vídeo anterior, eu tinha falado sobre o possível enriquecimento da família Cardoso ter acontecido com a venda desses ilícitos. Claro que isso é tudo supostamente, mas para mim ainda faz muito sentido, ainda mais pelo fato deles terem contratado 5 advogados e um perito. E eu me pergunto, de onde vem tanto dinheiro? Será que os salões davam tanto dinheiro assim? Lembrando que o nome da Didia, ele aparece nas investigações desse esquema de venda dos alucinógenos. Fica uma questão aqui, ela estaria mais para criminosa ou para a vítima. Lembrando que as pessoas que estavam em volta dela praticamente estavam assistindo ela fazer o contrário de viver. E a Cleusimar ainda ficava ali tentando a filha, mostrando o frasco do anestésico. Fora isso, os vizinhos relatam muitas ligações para a emergência por causa do uso dos alucinógenos. Ainda será feito os exames da Didia, que vão comprovar se teve alguma relação não consentida com ela. O que, se comprovado, pode deixar a situação da família ainda pior. E só para atualizar vocês, o Bruno ele estava em prisão preventiva, porém no dia 27 de junho desse ano, a Justiça do Amazonas concedeu prisão domiciliar para ele, com uso até de tornozeleira eletrônica. Mas não para por aí, porque o Ministério Público acusou ele, a Cleusimar e o Ademar e outras 7 pessoas pelo crime de vender os alucinógenos. Vamos ver como as investigações vão se desenrolar, mas eu espero que os culpados paguem por esse mal que eles fizeram. É uma pena que muitos jovens tenham acesso a anabolizantes de forma tão fácil nas academias. Infelizmente, eles ignoram ou nem sabem os riscos para a sua saúde.
Fora que isso pode levar ao uso de ilícitos ainda mais fortes e viciantes. Eu sei que o assunto do vídeo é muito sério, mas eu não queria encerrar com esse clima pesado. Eu quero agradecer muito a todos vocês que se inscreveram no canal. Eu não imaginava que o vídeo tivesse o alcance que ele teve, muitas pessoas assistiram. Muito obrigado por todos os comentários tão maravilhosos que eu tive no vídeo anterior. E isso me motiva muito, ainda mais nesse começo do canal. E se você não é inscrito, se inscreve para chegarmos a 1000 inscritos e eu poder monetizar o canal e trazer mais conteúdo criminal e de terror para vocês.